Como era a igreja primitiva? Você já se perguntou como era a igreja primitiva e como viviam os cristãos do primeiro século? Precisamos ter em mente que a vinda de Cristo não aconteceu de maneira aleatória. Na verdade, quando lemos que Jesus veio na plenitude dos tempos, podemos interpretar que se tratava de um período único na história da humanidade. Aquele era o tempo ideal por muitos motivos, é claro. Mas o fato de a língua grega já ter se espalhado e estradas estarem sendo construídas auxiliariam muito a expansão das boas novas de Jesus. Sabemos que os judeus, os descendentes de Abraão, aguardavam pela vinda do Messias há muitos séculos. Os discípulos e seguidores de Jesus eram, em sua maioria, judeus, e quando Jesus voltou aos céus, a igreja primitiva também era formada principalmente por judeus. E esse é um ponto muito interessante a ser destacado. Os cristãos não eram um grupo muito diferente dos judeus em seus costumes. Na verdade, eles eram simplesmente judeus que criam em Jesus. E por isso, ainda seguiam os costumes judaicos, como orar às 3 horas da tarde no pátio do templo e frequentar sinagogas. O livro de Atos é considerado o único livro histórico no Novo Testamento e trata justamente da história da igreja e do avanço do cristianismo no primeiro século. O dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos, foi um marco importante no início da igreja, quando foram cheios para propagar o Evangelho. Tendo em mente que naquela época do ano, judeus de muitas nações se reuniam em Jerusalém, entendemos que a pregação de Pedro, que aconteceu logo depois da descida do Espírito Santo, foi proferida para um público internacional e resultou nos primeiros convertidos ao cristianismo. Inicialmente, a liderança da igreja estava nas mãos dos apóstolos, junto com os anciãos do povo. A igreja em Jerusalém tinha uma posição importante entre as demais igrejas que foram surgindo depois. Nessas novas igrejas, anciãos eram nomeados para cuidar do rebanho. Apesar disso, os apóstolos continuavam sendo importantes para os cristãos e vistos como guardiões das tradições de Jesus. Mas isso ainda não responde nossa pergunta inicial. Como era a igreja primitiva? Lucas, o autor do livro de Atos, nos traz uma descrição de como vivia este grupo de pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se mantinham unidos, vendiam suas propriedades e distribuíam conforme as necessidades. Também se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão nas casas, com alegria e sinceridade de coração. Lucas lista 4 atividades importantes que caracterizavam uma reunião cristã na igreja primitiva. Em primeiro lugar, havia dedicação aos ensinos dos apóstolos, dada a importância que tinham aos olhos do povo. Em segundo lugar, havia comunhão, o que pode se referir à distribuição de bens, mas é mais provável que se refira a uma refeição em comum ou a uma experiência religiosa de modo geral. Em terceiro lugar, havia o partir do pão, ato que iniciava uma refeição judaica e que tinha um significado especial para os cristãos por causa de Jesus na última ceia. Por fim, a quarta atividade listada por Lucas são as orações, o que pode ser em relação aos cristãos cumprirem as horas de oração marcadas pelos judeus. Afinal, como já mencionamos, os primeiros cristãos eram judeus que criam em Jesus e não abandonaram seus costumes judaicos de imediato. A questão de distribuição de bens deve ser bem esclarecida, pois não se tratava de uma espécie de comunismo, como conhecemos hoje, mas sim que todos deixavam suas propriedades à disposição para quando surgisse alguma necessidade. Lucas também afirma que a igreja se reunia no templo e nas casas. Isso significa que usavam o átrio do templo dos judeus para suas reuniões, mas também tinham sua própria forma de ajuntamento, onde partiam o pão com alegria e sinceridade de coração. Os encontros da igreja eram para instrução, comunhão e oração. E mesmo que a adoração a Deus tenha sido menos mencionada, é claro que também fazia parte da liturgia do culto. Um outro detalhe importante é que, se a circuncisão era usada para a entrada no judaísmo, um batismo com água era necessário para ingressar como membro da igreja, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Os judeus logo começaram a perseguir os cristãos, por considerarem que eram hereges, mas essa estava longe de ser a única dificuldade dos cristãos.
Por se recusarem a prestar culto ao imperador de Roma, as perseguições maiores vieram algum tempo depois. Externamente, os cristãos lidavam com a perseguição, enquanto internamente lidavam com o surgimento de heresias. Cartas eram escritas e supostamente assinadas pelos apóstolos para tentar enganar a igreja. E é aqui que entra a importância das cartas do Novo Testamento. Algumas cartas, como é o caso da maioria das cartas de Paulo, eram endereçadas às igrejas específicas, para lidar com questões específicas também. Já outras cartas, como as de Pedro, não tinham uma cidade específica como destinatário, mas sim todos os cristãos. Na formação da doutrina da igreja cristã, essas cartas eram importantíssimas para esclarecer o que vinha da parte de Deus e o que não vinha. Como era a igreja primitiva, afinal? A princípio, judeus que criam em Jesus e por causa dele sofriam inúmeras perseguições. Ainda assim se mantinham unidos. E foi essa unidade, junto com a graça de Deus, que os fortaleceu diante da morte iminente e fez com que essa instituição maravilhosa sobrevivesse ao longo dos séculos e tradições contrárias. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!